Olá, meus queridos alunos do 7º ano de Língua Portuguesa. Sou a professora Vanessa Lourdes Vanessa e vou explicar para vocês o caderno de atividades, que também chamamos de apostila, do 7º ano no primeiro trimestre. Vocês acompanhem comigo, lendo em silêncio aí na sua apostila, no seu caderno de atividades, porque é muito importante treinar a leitura, nada de ficar conversando com alguém, olhando para o alto, olhando para o lado, enquanto eu leio, hein? Não quero ler sozinha, quero que você acompanhe e treine a leitura junto comigo. Então, vamos lá, procurando aqui a página de língua portuguesa. Lembrando, pessoal, que essa apostila, ela vai ser separada, cada componente curricular vai ser entregue para o professor para corrigi-lo. Então, você coloca o seu nome aqui em cima de onde está escrito componente curricular de língua portuguesa, coloca o nome inteiro e de qual 7º ano você é, para que o caderno não se perca e chegue até mim para eu corrigir, tá bom? Faça isso em todos os componentes curriculares. Vamos começar a leitura? Olá, caro estudante! Este caderno de atividades tem por objetivo auxiliar você nos estudos, além de fornecer ao seu professor evidências do quanto você aprendeu durante o trimestre. Faça as atividades contidas nele com muita atenção e capricho. Vamos lá? Para começar, leia trechos do mito a seguir. Veja se você já ouviu falar dele. Eu aposto que você já ouviu falar, gente, olha só. Que é aqui um mito brasileiro que corresponde à lenda de O Curupira, que é o título do texto também. Começando a leitura. Ultimamente, a natureza anda sendo muito maltratada. Tem gente por aí derrubando árvores e mais árvores para depois vender a madeira. Imagine uma árvore de 300 e tantos anos transformada, sem mais nem menos, numa porta de garagem ou numa casinha de cachorro. Por todo lado também tem muita gente poluindo o ar, as águas e as matas. A verdade é que estão acabando com a natureza e a bicharada simplesmente não tem o que comer, nem para onde ir. Mas a destruição da natureza não preocupa só gente formada e diplomada, cientistas, biólogos, ecologistas, ambientalistas e naturalistas. Os índios, por exemplo, sempre se preocuparam com ela. Muitos homens que moram no campo também. A prova disso é o mito do Curupira. Quem vive longe no mato acredita que existe um ser encantado protegendo os filhos, os tesouros e os segredos da mãe natureza. Esse ser é o Curupira. Dizem que o Curupira vive em todos os lugares onde existe mato e floresta. Dependendo da região, pode ser chamado de Matuiú, Gurupira, Corubira, Caipora, Caapora, Caiçara e até Zumbi. O nome Curupira, ao que parece, é uma mistura das palavras curumi, que quer dizer menino, e pira, que significa corpo. Curupira, corpo de menino. Poucos até hoje conseguiram ver o Curupira, mas os que viram juram que ele parece um índio. Tem corpo pequeno e peludo, tem a cabeleira vermelha feito fogo, os olhos brilhantes e anda sempre rindo com um pedaço de pau grosso na mão. Outros contam que ele é uma espécie de índiozinho, careca e peludo, com um olho só, dentes azuis e orelhas muito grandes. 3 pontos são confirmados por aqueles que estiveram cara a cara com essa criatura extraordinária. Primeiro, todos os curupiras são pequenos, atarracados e musculosos. Segundo, todos são amigos de porcos do mato e de cachorros selvagens. Terceiro, todos, sem exceção, têm os pés voltados para trás. A explicação neste caso é bastante simples. Vamos supor que algum aventureiro que tenha a triste ideia de caçar o curupira. Vamos supor que algum aventureiro tenha a triste ideia de caçar o curupira. Esse infeliz vai entrar no mato.
Esse infeliz vai seguir as pegadas do menino peludo, como os pés do curupira são voltados para trás, esse infeliz irá sempre para o lado errado e, no fim, acabará perdido na imensidão colossal da floresta escura. Enquanto isso, o cabeludo espertinho vai estar rindo no outro lado da mata. Peraí, pessoal, perdi, mas já encontrei aqui, ó. Enquanto isso, o cabeludo espertinho vai estar rindo no outro lado da mata, feliz como um passarinho. Dizem que o curupira costuma morar em buracos e partes ocas dos troncos das árvores. Quando uma tempestade ameaça se formar no céu, esse ser misterioso sobe nas costas de um porco do mato e parte a galope pela floresta, batendo nos troncos das árvores, pedindo a elas que fiquem atentas, que fiquem firmes, para assim aguentar o vendaval. Nenhum curupira de verdade se importa quando um homem caça um animal ou rouba frutos de uma árvore para saciar a fome ou alimentar sua família. Ai de quem, porém, entrar no mato e sair caçando só por maldade, ou então para ganhar dinheiro vendendo a carne, a pele ou os próprios animais. Diante de pessoas assim, o curupira transforma-se numa fera cruel e perigosa, disfarçado de animal. É capaz de ficar aparecendo e desaparecendo na frente do caçador, que confuso vai seguindo o que pensa ser sua presa. Vai dando voltas no mato e vai se enrolando entre as folhagens até se perder e acabar comido por alguma onça pintada. A fonte desse texto é o livro Armazém do Folclore, São Paulo, editora Ática, 2004. Está na página 55 a 59. De quem é o texto? Ricardo Azevedo. É um escritor e ilustrador paulista, nascido em 1949. É autor de muitos livros para crianças e jovens. Ganhou várias vezes o prêmio Jabuti, com os livros Alguma Coisa, Maria Gomes, 19 poemas desengonçados, A Outra Enciclopédia Canina e Fragosas Brenhas do Mataréu, além de outros prêmios. Tem livros publicados na Alemanha, Portugal, México, França e Holanda, e textos e coletâneas publicadas na Costa Rica. Também faz palestras e escreve artigos publicados em livros e revistas. Muito bem, pessoal. Se precisar, você pausa o vídeo aqui e leia de novo a lenda do Curupira, tá bom? Para responder as questões. Vou explicá-las agora para você. 1. De acordo com o texto, a destruição da natureza preocupa. Então, veja bem, de acordo com o texto, está escrito lá no texto. Será que lá está escrito que só gente formada e diplomada, cientistas, biólogos, ecologistas, ambientalistas e naturalistas, que se preocupam com a destruição da natureza? B. Somente os índios e os moradores do campo? Nossa, que barulheira aqui hoje na rua que eu moro, hein, gente? Ou C, a bicharada que não tem o que comer nem para onde ir? Ou D, todo mundo, cientistas, biólogos, ecologistas, ambientalistas e naturalistas, além dos índios e moradores do campo? A dica tá tudo lá no texto e a resposta é a que está mais completa, gente. Muita gente se preocupa com a destruição da natureza. Preste atenção, e aí vai ficar bem fácil de você responder. 2. Quem acredita no mito do curupiração? Então, agora, pessoal, ó, falando mais da lenda mesmo, tá bom? Tá lá no texto também. Quem é que acredita, né, no curupira? A. Cientistas, biólogos, ecologistas, ambientalistas e naturalistas? Será, pessoal, que combina acreditar em lenda com cientistas? Ou B, as pessoas que poluem o ar, as águas e as matas? São essas que acreditam que o curupira está lá para defender tudo isso? Ou C, os índios e os homens do campo, que vivem longe, no mato, eles que acreditam no mito do curupira? Ou D, as pessoas que derrubam árvores para depois vender a madeira e que acreditam que o curupira vai lá defender essas árvores e puni-los? Pessoal, a resposta está lá no texto, hein? Tá bem facinho aqui, hein? Quem que acredita no curupira? Lembrando que curupira é uma lenda indígena, uma lenda do pessoal da roça, do campo, hein? Questão 3. De acordo com o texto, o curupira
Então, pessoal, de acordo com o que está falando lá no texto, volte, releia, pense bem e responda aqui, ó. Qual que você acha que está correto? A. O curupira é um ser encantado que protege os filhos, os tesouros e os segredos da mãe natureza? Ou B. Curupira é um índio de corpo pequeno e peludo, com uma cabeleira vermelha feito fogo e olhos brilhantes? Será que o curupira é um índio? Sei não, hein, gente? Sei não, hein, ó. Curupira não é índio não, hein? C. Curupira é uma espécie de índiozinho, careca e peludo, com um olho só, dentes azuis e orelhas muito grandes? Gente, já falei que Curupira não é índio nem índiozinho, hein? Ou D. Curupira é descrito por inúmeras pessoas que dizem tê-lo visto na mata. Assim, as alternativas A, B e C correspondem a diferentes descrições deste mito. Pessoal, olha só. O Curupira, ele não é um índio, ele é um ser mitológico, ele é um ser encantado. Então, cuidado, presta atenção na hora de responder essa questão, hein? E aí, se você pensar nisso, que é uma lenda, né? É aí um ser encantado, aí vai ficar bem fácil de responder essa. 4. De acordo com o texto, o Curupira, A. Não se importa quando um homem caça um animal ou rouba os frutos de uma árvore para saciar a fome ou alimentar sua família, mas vira uma fera cruel e perigosa diante de quem caça por maldade ou para ganhar dinheiro vendendo a carne, a pele ou os próprios animais? Então, aí está querendo dizer que o Curupira, ele não se importa quando alguém caça ou come os frutos das árvores porque está com fome, porque a família está com fome. Mas ele só é cruel, é uma fera, só com quem caça por maldade ou para ganhar dinheiro. Ou B, será que ele vira uma fera quando um homem caça um animal ou rouba os frutos de uma árvore para saciar a fome ou alimentar sua família? C. Não importa com quem caça por maldade ou para ganhar dinheiro vendendo a carne, a pele ou os próprios animais? Pessoal, lembra que ele defende a natureza, hein? Então ele se importa sim. Ou D. Vira uma fera cruel e perigosa diante de qualquer pessoa que atravesse seu caminho. Ó, pessoal, qualquer pessoa não é não, hein? Porque o Curupira, ele tem o lado bom dele também, viu? Então, preste bem atenção, releia o texto se necessário para responder essa questão 4, que daí vai ficar bem fácil. Lembra que o Curupira tem o lado bom dele. Vamos lá agora para a 5. A explicação correta para o modo como o Curupira engana quem quer caçá-lo é... Você lembra como é que ele engana, gente? Como que a pessoa vai atrás, vai perseguir o Curupira para enganá-lo, para caçá-lo, só que ele engana, porque a pessoa vai seguir as pegadas e vai achar que ele vai para um lado, né? Só que ele tem os pés ao contrário, então ele está indo na direção oposta. Vamos ver aí qual questão que tem a ver com essa resposta. A. Que ele é amigo de porcos dos matos e de cachorros selvagens, então se esconde entre eles. Será assim que ele engana as pessoas que querem caçá-lo? Ou B, como os pés do Curupira são voltados para trás, quem quiser caçá-lo irá sempre para o lado errado e, no fim, acaba perdido na imensidão colossal da floresta escura. Presta atenção, hein, gente? Já dei a dica. C, que ele sobe nas costas de um porco do mato e parte a galope pela floresta, batendo nos troncos das árvores. Ou D, que ele se disfarça de um índiozinho careca e peludo, com um olho só. Um olho só? Dentes azuis e orelhas muito grandes? Como é que ele engana aí, hein? Quem quer caçar? Ele engana de um modo que a pessoa acha que está seguindo ele, mas está indo na direção oposta, hein? Responde aí, pessoal. Que agora vamos ler um trecho de um outro gênero textual, que é um texto normativo, ou seja, um texto que fala de normas, regras, um texto de lei, que é a Lei número 12.651, de 25 de maio de 2012. Acompanhe aí, lendo em silêncio, enquanto eu leio alto o texto desta lei aqui para vocês, tá, pessoal? Lembra de treinar a leitura, nada de ficar conversando ou distraído agora. Leia aí na sua apostila junto comigo. Vamos ao capítulo 1 desta lei. Olha só, a lei tem capítulo, a lei tem artigo, e olha só.
Aqui vamos ver o artigo 1º. A. Esta lei estabelece normas gerais sobre a proteção da vegetação, áreas de preservação permanente e as áreas de reserva legal, e a exploração florestal, o suprimento de matéria-prima florestal, o controle da origem dos produtos florestais e o controle e prevenção dos incêndios florestais, e prevê instrumentos econômicos e financeiros para o alcance de seus objetivos. Então, olha só, gente, resumindo aqui o artigo 1º, esta lei, ela estabelece normas, regras para a proteção da vegetação, das florestas, das áreas de preservação. Parágrafo único. Tendo como objetivo o desenvolvimento sustentável, esta lei atenderá aos seguintes princípios. Vamos, então, ler os princípios dessa lei. 1. A afirmação de compromisso soberano do Brasil com a preservação das suas florestas e demais formas de vegetação nativa, bem como da biodiversidade, do solo, dos recursos hídricos e da integridade do sistema climático para o bem-estar das gerações presentes e futuras. Então, olha só, essa lei é um compromisso do Brasil para preservar as florestas, os recursos hídricos, que são os rios, as águas, para o bem-estar das gerações, da nossa geração agora e das que vêm também. 2. Reafirmação da importância da função estratégica da atividade agropecuária e do papel das florestas e demais formas de vegetação nativa na sustentabilidade, no crescimento econômico, na melhoria da qualidade de vida da população brasileira e na presença do país nos mercados nacional e internacional de alimentos e bioenergia. 3. A ação governamental de proteção e uso sustentável de florestas, consagrando o compromisso do país com a compatibilização e harmonização entre o uso produtivo da terra e a preservação da água, do solo, da vegetação. Aqui, pessoal, esse item diz que a ação governamental, ou seja, o governo tem que proteger o uso das florestas para que seja as pessoas, os fazendeiros, os agropecuaristas, eles criem gados, eles usem a terra, plantem, mas que também preservem a água e preservem as florestas. Tem que acontecer as duas coisas ao mesmo tempo. 4. Responsabilidade comum da União, Estados, Distrito Federal e municípios em colaboração com a sociedade civil, na criação de políticas para a preservação e restauração da vegetação nativa e de suas funções ecológicas e sociais nas áreas urbanas e rurais. Pessoal, sociedade civil somos nós que não somos políticos. Então, aqui diz que é responsabilidade nossa, da sociedade civil, junto com a União, os estados, o Distrito Federal, os municípios, ou seja, os políticos, os governantes, essa preservação e restauração da natureza. 5. Fomento à pesquisa científica e tecnológica na busca da inovação para o uso sustentável do solo e da água, a recuperação e preservação das florestas e demais formas de vegetação nativa. Então, aqui, pessoal, diz que também é importante fazer pesquisa científica sobre a preservação da natureza e também pesquisa tecnológica, usar a tecnologia para preservar a natureza, mesmo a gente usando dela para se alimentar, para viver, né, para beber água. 6. Criação e mobilização de incentivos econômicos para fomentar a preservação e a recuperação da vegetação nativa e para promover o desenvolvimento de atividades produtivas sustentáveis. Aqui, então, esse item fala da criação e mobilização de incentivos econômicos. Incentivos econômicos quer dizer investimento financeiro, dinheiro que é preciso para promover as atividades que produzam alimentos para nós, né, com agropecuária ou com plantações, mas que também seja sustentável. Produção sustentável quer dizer que é aquela que se sustenta sem destruir a natureza, precisa investir nisso também. Artigo 2º. As florestas existentes no território nacional e as demais formas de vegetação nativa reconhecidas de utilidade às terras que revestem
são bens de interesse comum a todos os habitantes do país, exercendo-se os direitos de propriedade com as limitações que a legislação em geral, e especialmente esta lei, estabelece. Então, pessoal, há leis, né, como esta aqui, que estabelece, então, direitos e limitações para quem aí usa a terra e vive da terra e vive perto de floresta, né, que deve proteger as florestas, a vegetação nativa, mesmo dentro da sua propriedade. Este texto está disponível no site do planalto.gov.br e foi adaptado. Vamos lá às questões, pessoal. Se preciso, pausa o vídeo e leia o texto novamente com calma, tá? Para responder, porque as respostinhas aqui estão todas no texto. Assinale a alternativa correta de acordo com o que nós lemos. Olha só. Questão 6. De acordo com o texto, a Lei 12.651, de 25 de maio de 2012, estabelece normas para a proteção e exploração das florestas, para o controle e prevenção dos incêndios florestais, além de indicar os instrumentos econômicos e financeiros para a aplicação da lei. Ou B, prevê instrumentos econômicos e financeiros para a proteção das florestas. Ou C, estabelece normas para o controle da origem dos produtos florestais. Ou D, estabelece regras para a exploração florestal. Pessoal, ó, a questão correta aqui é a mais completa, viu? Então, presta bastante atenção, hein? É bem longa a questão correta aqui. Assinale qual você acha que é de acordo com o texto. E vamos agora à questão 7. Os princípios desta lei é... A, o desenvolvimento sustentável. B, a afirmação do compromisso do Brasil com a preservação das florestas e da vegetação nativa, da biodiversidade do solo, dos recursos hídricos e da integridade do sistema climático para o bem-estar das gerações presentes e futuras. C, a afirmação do compromisso soberano de diversos países com a preservação das suas florestas. Ou D, o suprimento de matéria-prima florestal ao Brasil. Pessoal, então, olha só, hein? Um dos princípios desta lei, esta lei toda, ela tem a ver com florestas, com vegetação e com preservação desses recursos, tá bom? Então, essa também, a resposta correta, é a mais completa e que fala aí de preservar as florestas e a vegetação. Cuidado ao responder. Vamos agora à questão 8. Outro princípio desta lei é a responsabilidade apenas da União, ou seja, apenas do governante, não é nossa responsabilidade, para a preservação e restauração de vegetação nativa de suas funções ecológicas e sociais nas áreas urbanas e rurais. Ou B, responsabilidade apenas da União e dos Estados para a preservação e restauração da vegetação nativa e de suas funções ecológicas e sociais nas áreas urbanas e rurais. A B também fala que a sociedade civil, a gente não é responsável, só o governo. A A e a B fala que é só o governo. Ou C, responsabilidade dos municípios e da sociedade civil. Ó, sociedade civil inclui a gente, hein? Será que lá na lei está incluindo a sociedade civil? Na criação de políticas para a preservação e restauração da vegetação nativa e de suas funções ecológicas e sociais nas áreas urbanas e rurais? Ou D, responsabilidade comum da União, Estados, Distrito Federal e municípios, em colaboração com a sociedade civil, na criação de políticas para a preservação e restauração da vegetação nativa e de suas funções ecológicas e sociais nas áreas urbanas e rurais. Presta bastante atenção, hein? Ó, que tanto a C quanto a D fala que a sociedade civil, junto com os municípios, com os políticos, né, são responsáveis pela criação de políticas de preservação. Qual que é a diferença da C e da D, gente? Olha só, é que da C fala que é só os municípios e a gente, a sociedade civil. Agora a D, ela é mais completa, ó, ela fala que é a União é o Brasil, tá, pessoal? Os estados,
Distrito Federal, municípios, em colaboração com a sociedade civil. Ó. A D ela é a mais completa, ela fala que é todo mundo, é tanto os políticos quanto nós da sociedade civil também, e tanto o município quanto o Brasil inteiro, estados. Então, preste atenção e assinale aí a alternativa mais completa. Vamos à questão 9. Vamos lá. De acordo com o texto, o princípio 6 se refere a... Vou até voltar lá no princípio 6, pessoal, para a gente reler, que vai ficar bem fácil. Ó. O princípio 6 é esse daqui. Criação e mobilização de incentivos econômicos para fomentar a preservação e a recuperação da vegetação nativa, para promover o desenvolvimento de atividades produtivas sustentáveis. Vamos ver qual é a questão sobre este item aqui, este princípio. Então, vamos lá. 9. De acordo com o texto, o princípio 6 se refere a... Letra A. Criação e mobilização de recursos financeiros para a preservação e recuperação da vegetação nativa e para promover o desenvolvimento de atividades produtivas sustentáveis. B. A realização de pesquisa científica e tecnológica na busca da inovação para o uso sustentável do solo e da água. C. Criação e mobilização da atividade agropecuária para promover o desenvolvimento de atividades produtivas sustentáveis. Ou D. Utilização sustentável das florestas, consagrando o compromisso do país com a compatibilização e harmonização entre o uso produtivo da terra e a preservação da água, do solo e da vegetação. Olha, acabamos de ler o princípio 6, hein? A gente voltou lá no texto e leu, então ficou bem fácil de vocês assinalarem aí a correta da letra 9, que a resposta está todinha lá no texto, preste atenção. Questão 10. Agora escreva um parágrafo explicando o que você entendeu sobre o artigo 2º desta lei. Olha só, essa é a última questão de português, então você vai reler aqui, ó, esse artigo 2º. Eu vou explicar aqui para vocês e vocês escrevem com as palavras de vocês o que vocês entenderam lá no exercício 10, tá? O artigo 2º fala que as florestas existentes no território nacional e as demais formas de vegetação nativa reconhecidas de utilidade às terras que revestem são bens de interesse comum a todos os habitantes do país, exercendo seus direitos de propriedade com as limitações que a legislação em geral, especialmente esta lei estabelece. Esse artigo 2º, pessoal, como eu já expliquei na leitura do texto, estabelece que mesmo quem tem uma propriedade deve obedecer à lei de preservar a vegetação, preservar a água, preservar a natureza. Então, mesmo quem tem uma fazenda tem que preservar as florestas, mesmo criando gado e plantando, tá? Explique isso da melhor forma que você puder ali no exercício 10. E parabéns por chegar até aqui. Vencemos aí mais uma atividade de língua portuguesa. Até a próxima, pessoal. Um grande abraço.